Imagina que você tá voando na empresa em que você trabalha. Aquela promoção que você sempre sonhou tá quase chegando. Porém, seu chefe te dá o último teste pra ver se você vai conseguir o aumento de salário. Tomar a casa de uma bruxa cigana que não pagou financiamento em dia. O problema é que a taralhoca aí manja das bruxarias do death metal e, contrariada, decide te amaldiçoar com Lâmia, um demônio do andar de baixo que vai te atormentar por 3 dias antes de te arrastar pro inferno. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Arraste-me para o Inferno, filme lançado em 2009 e que eu vou te ensinar a sobreviver e obviamente não ser arrastado pra lá. O filme se inicia há décadas no passado, mais precisamente na Califórnia. Uma família de imigrantes leva um garoto até uma curandeira barra médium barra espantadora de capirotagem chamada Sean Sandina. Sean é mexicano ou chinês, essa p... Dane-se, vou chamá-la de Dina. Os pais do garotinho disseram que o leite com pera aí simplesmente decidiu roubar um colar de uma caravana de ciganos, o que na minha humilde opinião é a ideia mais idiota que alguém poderia ter nessa vida. E olha que eu tô incluindo a galera que mistura mentos com Coca-Cola e os trouxas que se penduram nos prédios pra fazer selfie. Marque bem as minhas palavras neste vídeo. Nunca, vou repetir, nunca atravesse o caminho dessa galera. Nunca. Enfim, os pais tentaram devolver a miçanga pro povo sinistro, mas eles não aceitaram. Dina pergunta quando isso aconteceu, e os pais respondem que foi há 3 dias atrás, e que desde então o hermanito aí começou a falar que algo estava o atormentando, e que a situação só vem piorando. Resumindo a obra, a curandeira tenta espiar o encosto do moleque, mas infelizmente já é tarde, pois uma entidade overpower chega na casa e esbofeteia os pais do moleque. O que eu tenho que dizer aqui é uma boa lição pra eles não errarem com o próximo filho, que o casal vai ter que encomendar, porque esse aí é arrastado pro inferno. É aí que Dina desce dos tamancos e jura que um dia ela terá sua revanche contra a entidade capirotesca. O filme então pula décadas pro futuro, e é aí que conhecemos a adorável Christine, uma garota que foi criada na fazenda, que a deixou com sotaque caipira não muito bem visto pela galera snob de LA, ou Los Angeles para os leigos. Eu acho que eu fui um pouco snob agora. Esquece isso, porque entre exercícios de fonoaudiologia pra parar de falar porta e porco, ela conheceu seu então namorado chamado Clay Dalton, ou melhorando o nome dele se você juntar as palavras Clayton. Clayton é interpretado pelo grande Justin Long, o mesmo ator que protagonizou o primeiro filme de Olhos Famintos e Noites Brutais, 2 filmes que já deram as caras aqui no canal e que eu vou ser gente boa o suficiente de colocar na descrição deste vídeo pra vocês assistirem depois. Então lembra de arrastar pra baixo. O YouTube, eu não tô falando de você ir pro submundo conhecer o chifrudão não. Enfim, Clayton é filho de galera bacana, o que significa que a mãe dele não tá nada afim de conhecer Christine, justamente por ela ter vindo de um lugar humilde, mas calma que eu já volto nessa parte. A propósito, Christine trabalha em um banco e recentemente o cargo de assistente de gerente ficou disponível, o que pode tornar a garota mais digna da afeição da sogra. O problema é que ela tá disputando essa vaga com Stu, um funcionário recém-contratado, mas que conhece profundamente técnicas milenares de alisamento de saco, que é exatamente o que ele faz com o chefe deles, nesse caso o Sr. Jax. Em mais uma segunda-feira melancólica, vemos Christine analisando empréstimos bancários, até que ela conhece a adorável senhora Ganush, uma imigrante cigana que veio lá dos cantos obscuros do leste europeu. E eu nem vou revelar quantos pesadelos eu tive com essa personagem quando eu era apenas um garotinho de 17 anos. No entanto, apesar das expectativas, a senhora Ganush chega na moralzinha e pede gentilmente que Christine dê mais um tempinho pra ela pagar a parcela do financiamento de sua casa. A tia dos lenços aí fala que sempre pagou o carnezinho em dia, mas depois que perdeu seu olho, ela não conseguiu mais trabalho, o que me leva a pensar nessas horas. Ela por acaso trabalhava num stand de tiro ou coisa parecida? A nossa heroína é bem sincera e diz que não pode estender o prazo, já que isso foi concedido 2 vezes antes desse novo pedido. Porém, a senhora Ganush diz que ela não tem pra onde ir se perder a sua humilde residência, ou mais ou menos isso. Colocou sua neta como referência, talvez possa ficar com ela. Não quero ser um peso pra ela. Esquece isso, porque Christine vai verificar com o patrão se pode conceder mais uma extensão de prazo. Porém, ele olha bem em seus olhos e diz: se você realmente quiser a promoção, pode dizer pra aquela velha doida, tu casa não és, mas tu caça. Na verdade, o cara explica que Christine até poderia fazer uma exceção e rolar o pagamento pro futuro, mas isso poderia colocar Stu na vaga em aberto. Obviamente, pensando nos boletos pra pagar e no conforto que deve ser uma cama super king size, ela nega o pedido da senhora Ganush, deixando a mulher chorando as pitangas, a ponto de se
ajoelhar e implorar para que a bancária reconsidere a decisão. Porém, Christine tá obstinada e nega mais uma vez o pedido da mulher, o que tira a paz de espírito de Ganush, que vai pra cima da jovem. É aí que a segurança chega no local e retira a mulher da agência. Contudo, essa comoção coloca a Christine no radar do patrão, que a considera a primeira opção pra ser a sua assistente. Até aí tudo bem, mas mano, se fosse eu nessa situação, eu jogaria batata quente pras mãos do Stu. Acompanhe o meu raciocínio. Antes de falar sim ou não, eu fingiria uma falta de ar, algum esquema que me mandasse pro hospital antes de falar com meu chefe. Dessa forma, o único funcionário disponível na agência seria o meu concorrente, que nesse caso estaria muito ferrada, pois teria que negar a extensão do prazo. Como isso não acontece, Christine bate o ponto e vai até o seu carro no estacionamento. O problema é que a senhora Ganush passou uma temporada no Rio de Janeiro e aprendeu a furtar umas paradas, já que ela entra no carro da garota com a maior facilidade do mundo e espera a Christine lá. É aí que a véia doida ataca a garota, a deixando bem machucada, porém a menina consegue engatar o carro e bate em outro veículo de propósito, fazendo a senhora Ganush reconhecer a importância de usar cinto de segurança. Essa era a hora de Christine finalizar o serviço, pois a mulher endividada estava em defesa nesse momento. Uns 5 chutes no coco dela provavelmente resolveria o problema, mas não, porque Christine dá apenas um, expulsando a mulher para fora do carro. Nessa hora, Christine também poderia ter dado fora de lá a pé, já que eu tô presumindo que o motor do carro foi pro beleléu, mas não. Como Christine não tira o rabicó do banco, vemos a senhora Ganush quebrando o vidro com uma pedra e arrastando a donzela em perigo para fora do carro. É aí que a garotinha bate a cabeça e fica meio grogue, o que abre a defesa dela para que a mulher do mal arranque um botão do casaco dela e o amaldiçoe com a palavra lâmina. A véia doida então simplesmente devolve o botão para Christine e mete o pé de lá. Algumas horas depois vemos ela acordando e chamando a polícia, sendo que Clayton aparece por lá também para oferecer o seu braço para a garota chorar. No entanto, Christine acredita que algo de errado não tá certo e se vê na frente de uma loja de objetos místicos. Ela pede que Clayton a acompanhe, já que Christine quer que o vidente de lá leia a sua sorte. O cara diz que pode sentir algumas vibrações no ar e que isso pode dar vislumbres do passado e do futuro da pessoa, talento esse que ele pode oferecer a Christine pela bagatela de apenas $60. Aí eu gosto de dinheiro. Clayton, por outro lado, é o cético da relação e acha que tudo aquilo não passa de um quadro de sensacionalismo do programa do Gugu. Porém, o vidente tá sentindo o cheiro de estrume capetal e vê o demônio que agora assombra Christine. O cara diz que não pode prosseguir com a leitura e até mesmo se propõe a devolver a grana pra ela. Se fodeu. É durante a noite que o bicho pega, já que Christine mora sozinha e decide fazer um bolinho de fubá cremoso. O problema é que o bode do capiroto aproveita pra fazer a boquinha e atormenta a nossa heroína, o que acaba nesse sopapo doloroso. Christine liga pro Cleitinho, que chama a polícia. E aí, quando os tiras diz que a garota provavelmente alucinou a situação devido ao estresse depois do ataque, e o namorado dá a ideia dele dormir lá. Eu tô cansado, com fome e muito carente. Infelizmente, Christine não vai ter o sono de princesa que ela merece, já que a senhora Ganush volta pra espalhar mais nojeira e passa a bicheira pra garota ao dar uma escarrada nela. Contudo, isso não passava de um pesadelo cavernoso e Christine vai trabalhar no banco no dia seguinte. E aí que vemos o patrão pedindo pra que ela ensine Stu a fazer as paradas do banco, o que me leva a pensar nessa hora. Se esse cara não sabe porcaria nenhuma, como raiz ele tá disputando a mesma vaga que ela? Isso não faz o menor sentido. Esquece isso, porque no meio do treinamento, Christine tem visões com um lindo trabalho de manicure feito nas mãos de Ganush e fala pra Stu se afastar dela. É aí que o Sr. Jax resolve acalmar a garota, porém percebe que a umidade do clima tá bem baixa, já que tá saindo groselha pelo nariz dela, o que logo se torna o festival da sangria quando a parada jorra no patrão. E eu acho que a promoção não vai rolar pra ela não. Ela então decide ir até a casa da vovó maligna negociar uma trégua com o capeta, mas descobre que a mulher partiu dessa pra pior, sendo que a informação não vem da melhor forma possível, já que ela tromba no presunto e o caixão cai em cima dela dando um banho de Billy caprichado. Que nojo. Christine se desespera e volta pra loja do pai de Ná, que explica que ela tá sendo assombrada por Lâmia, um dos demônios mais casca-grossa do andar de baixo. Essa entidade tem por prática atormentar a vítima por 3 dias, antes de arrastá-la pra sentar no colinho do tinhoso. Ele então pergunta se Christine andou brincando com alguma tábua de Ouija ou praticando rituais capirotescos, o que ela nega. É aí que ela se liga que a senhora do mal tinha entregado o botão pra ela, depois de ter dado uma baforada nele. O pai de Ná então explica que a entidade tá amarrada a esse objeto
objeto e que de nada vai adiantar jogar a parada na churrasqueira ou perder o botão por aí, já que Christine ainda será a dona dele. Basicamente, o jeito de se livrar do bode maligno é dando o botão pra alguém, sendo que bastava Christine escolher uma pessoa vida torta pra receber a oferenda. Porém, o vidente diz que isso não será necessário, já que eles podem tentar uma parada mais light, o que nesse caso inclui o sacrifício de um pet, algo que Christine possa usar pra trocar pela sua alma. A garota, por outro lado, fica revoltada e diz que apoia a causa animal e que não vai sacrificar um serzinho inocente. Contudo, o pai de Ná afirma que ela vai mudar de ideia quando o chicote estralar. É aí que ele diz pra garota usar uma galinha, mas mesmo assim ela se nega a fazer isso. Olha só, essa garota veio de uma fazenda, um local onde vários animais eventualmente vão ser abatidos pra servir de degustação pro ser humano, correto? Custava ela ter passado lá e pegado uma galinha pra Cristo? Ou, nesse caso, pro chifrudão mesmo. Outra coisa que ela poderia ter feito era ter se trancado numa igreja por 3 dias, que era justamente o tempo que o bode maligno ficaria atormentando a garota. Acompanhe o meu raciocínio. Algum tempo atrás eu derrotei A Hora da Sua Morte, um filme onde a protagonista tinha que provar que o capetão era mentiroso. Dessa forma, a maldição que ele colocou não seria concretizada, provando que o seu apelido de pai da mentira era falso, já que ele tinha caído em uma. Isso também seria aplicável para esse filme em questão, pois se a maldição do Lame falhar e Christine conseguir enrolar o bode por 3 dias, então o capeta será o mentiroso da vez, já que ele não conseguiu fazer o seu trabalho no cronograma planejado. Portanto, esse fracasso desmentiria a profecia e o prazo dela também, basicamente anulando o efeito da maldição. Como o bode não pode entrar em solo sagrado, esse local aí seria ideal para Christine passar os 3 dias em segurança, mas não, ela volta para casa e é levada à prontura aéreo pelo bode. Se você gostou do vídeo até agora, fica ligado, porque o vídeo completo está aparecendo na tela nesse exato momento. É só clicar e colar lá no Ed Nerd canal.